Meus amigos, um forte abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Nesse vídeo, vamos repercutir um pouco aqui, analisar até umas partes de uma carta. Vocês sabem, aquela moça, a Débora, que está presa em prisão preventiva há 2 anos, a moça do batom, que a mídia chama a moça, coitada, cada hora de uma coisa pior, condenada já com alguns votos a 14 anos de prisão. O Moraes fez pouco dela, inclusive nos dias de julgamento aí da aceitação da denúncia contra essa primeira leva, dentre eles o Bolsonaro aí, a tentativa disso e daquilo. A Débora escreveu uma carta ao Alexandre de Moraes, praticamente pedindo, expondo o sofrimento dela, a distância dos filhos, etc. Moraes fez um pouco de chacota contra a Débora no julgamento. Vocês sabem que o Fux pediu vistas em relação ao julgamento da Débora. Eu vou dar minha opinião sobre isso. E aí, no último dia do julgamento agora da análise do cabimento ou não da denúncia, o Fux já disse que pretende fazer da parte dele uma revisão da dosimetria, ou seja, do tamanho da pena da Débora. Pessoal, tudo isso é combinado. Tudo isso está combinado. Mas vamos falar sobre isso depois que analisarmos um pouco da carta da Débora e da chacota que o Dr. Moraes fez com a Débora. Vamos aqui, olha aqui, pessoal. Está na Revista Oeste, a carta de Débora dos Santos a Moraes. Cabeleireira escreveu o documento em outubro de 2024. Em 6 de outubro de 2024, Débora, de 39 anos, escreveu uma carta endereçada a Moraes. Um documento de 3 páginas, escrito de próprio punho, Débora comenta a sua participação no 8 de janeiro e revela o que a motivou a escrever com batom a frase "Perdeu o mané" na Estátua da Justiça, que fica em frente à Casa Suprema. O caso dela está no STF, quando não deveria estar, porque ela não tem foro de prerrogativa de função. Em meio a julgamento, o ministro Fux pediu vista e suspendeu a sessão. Débora até agora sai condenada a 14 anos de cadeia. Já vamos analisar os motivos de Fux, se são tão nobres assim. Bom, sobre a frase que Débora escreveu de batom numa estátua, que logo depois podia ser lavada e pronto, o ministro Marco Aurélio, aposentado do mesmo Supremo Tribunal, disse hoje que aquilo foi uma homenagem a Barroso, porque a frase é do Barroso. Foi Barroso que humilhou os manés lá nos Estados Unidos quando falou "perdeu mané, não amolha mané. Nós derrotamos o bolsonarismo, mané. Lição não se ganha, lição se toma, mané. Mané, nós temos um inimigo em comum, mané. Sou um juiz de..." Ai, vou ficar quieto. Ai, Deus. Logo no início dessa carta que Débora destinou a Moraes, Débora escreve que não sabe ao certo, aspas, como se dirigir a alguém de um cargo tão importante. Meu Deus. E pede ao juiz do STF que desconsidere eventuais erros, por ser uma mulher humilde e humilhada, né? Informou ainda que é cristã. Acho que isso um pouco interessa para ele, Débora. Trabalha desde os 14 anos. Acho que isso também não interessa muito para ele, Débora. Tem marido e possui 2 filhos menores, um de 10 anos e outro de 8 anos. Disse ela, aspas, "sou uma cidadã comum e simples." Provavelmente vocês vão se emocionar do outro lado. "Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive minha conduta ilibada. Jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas", disse Débora no documento obtido na íntegra pela Revista Oeste. Sobre a manifestação, Débora garantiu a Moraes que foi a Brasília por acreditar que aconteceria, aspas, "uma manifestação pacífica, sem transtornos." Disse ela, "Devo deixar claro que, em nenhum momento, eu adentrei em qualquer sede dos poderes. Fiquei somente na praça." Fecha aspas. Débora justifica, depois, que manchou o monumento, aspas, "no calor
do momento. Fecha aspas. Aliás, abre aspas. Cheguei a cometer aquele ato tão desprezível. Pichar a estátua, disse. Posso assegurar que não foi nada premeditado. Foi no calor do momento e sem raciocinar. Fecha aspas. A cabeleireira disse ainda que apenas terminou de escrever o que já estava sendo redigido no monumento por um homem que ela não conhecia. Débora dos Santos fala na carta sobre o sofrimento dos filhos. Conforme Débora, durante o período em que ficou na cadeia, ela perdeu mais que a liberdade. Aspas, perdi a chance... Aí é fogo, viu, pessoal? Aí emociona, viu? Ela vai falar dos filhos. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização. É o filho dela. Não ouvi fazer a troca dos dentinhos de leite. Perdi 2 anos letivos dos meus filhos. E perdi momentos que nunca mais voltarão. Fecha aspas. Segue Débora dizendo, aspas, meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias pela minha ausência. É isso. Essa carta, como se disse, chegou às mãos do ministro, supostamente chegou às mãos do ministro, parece que chegou, ele próprio confirmou, parece, ainda em outubro de 2024. Lá para cá, a Débora já amargou quase 6 meses, né? A mais de prisão preventiva. Ela está em prisão preventiva, como diria o ministro Marco Aurélio de Mello, em clara e transparente, límpida antecipação de cumprimento de pena. Estão subvertendo o direito brasileiro. E os doutrinadores estão gostando, a maioria. Estão coniventes. Bom, não obstante isso, agora no dia 26, no segundo dia em que, por unanimidade, a Colinda, a Igreja, primeira turma do STF, por unanimidade, 5-0, aceitou transformar em réus Bolsonaro, General Heleno, Almirante Garnier e tantos outros. Nesse mesmo dia, o Moraes fez chacota da Débora. Olha aqui. Olha isso daqui. Estava usando, nesse dia, inclusive, uma gravata Hermès. Armé. Moraes ironiza Débora, diz a revista Oeste. Aspas para a expressão irônica de Moraes em relação a Débora. Esta aqui se humilhou para ele com essa carta, falando de seu sofrimento. Olha o que Moraes disse. Passando um batonzinho na estátua. O ministro ainda afirmou que há justa causa para a instauração de ação penal contra Bolsonaro e demais 7 acusados. Ao proferir seu voto sobre a denúncia da Procuradoria-Geral contra Bolsonaro, Moraes ironizou o caso da cabeleireira Débora dos Santos. Moraes exibiu um vídeo de cerca de 5 minutos das manifestações de 8 de janeiro e declarou aos presentes na primeira turma, aspas, segundo Moraes, não houve um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que estava lá, estava passeando. Sabe que quem entregou as imagens da Débora foi uma fulana da Folha de São Paulo, né? Na sequência, sem citar nominalmente Débora dos Santos, Moraes emendou, aspas, ninguém estava passeando com um batom ou só passando um batonzinho na estátua. Não, a mulher é perigosíssima essa Débora. Dá pra ver, né? Perigosíssima essa Débora. Cadê a prova? Cadê a individualização da conduta? Cadê outra imagem da Débora que não seja realmente ali? Aquela imagem que a fotógrafa, a repórter fotográfica da Folha entregou para a PF. Assim, a justiça está muito, muito diferentona.
Moraes fez uma coisa gravíssima na sessão de julgamento, na segunda e última e definitiva, que aceitou a condenação de Bolsonaro e mais 7. Aceitou a denúncia, os transformando em réus. Veja, com as devidas exceções, e me lembro aqui que no Tribunal do Júri tem uma exceção ou outra, as partes não podem fazer menção a documentos e vídeos, é prova documental, que não estejam nos autos. As partes, e partes, quem é partes no processo penal? Ministério Público, órgão de acusação e acusado. Ora, se não é dado às partes inovar em termos de prova, ou seja, usar documentos que não estejam nos autos com a devida antecedência, se não é dado às partes, menos ainda ao juiz, que nesse caso também é vítima, acusador, promotor, assim de acusação, tudo. O juiz, eu quero ver onde é que está no processo penal, autorizando, ao contrário, há dispositivo vedando, proibindo. O Alexandre de Moraes, no julgamento, exibiu um vídeo que não está nos autos. Um vídeo que ele, segundo ele, esse vídeo é para ilustrar como aquele momento foi violento, etc, etc, etc. Veja, isso é realmente... Isto é inconcebível, meus amigos. Esse é o nosso Estado democrático de direito, capitaneado pelo Supremo Tribunal. Ou por esta composição de homens e mulheres que estão aí agora no Supremo Tribunal. Que nunca se viu isso. Está aqui. Estava de gravata armena. Moraes expõe vídeo de 8 de janeiro e conclui, aspas, tentativa de golpe violentíssimo. Ministro relator vota no STF defendendo ligação de denunciados a eventos violentos, periri. Vocês veem que eles fizeram uma costura, é como bem disse o advogado de Bolsonaro. A PGR, ela chama de atos que faziam parte desse intercrimes, dizendo que os atos iniciais, vamos dizer assim, remontam, quer dizer, atos iniciais de uma conduta que Bolsonaro tentava derrubar um presidente da República. Mas espera aí, que teriam começado quando era ele próprio presidente. Aí lembra a defesa e raciocina a defesa de Bolsonaro. Espera lá, mas ele começou atos para derrubar ele mesmo? Vou dizer a vocês, depois disso que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, e principalmente neste ano, o direito brasileiro será muito difícil se recuperar. O direito brasileiro, passaram um trator em cima do direito brasileiro. Em termos de coerência interna do nosso ordenamento, insegurança jurídica, né? Virou realmente um negócio assim, uma massa mole, uma coisa assim, uma gelatina a nossa jurisprudência, que é a nossa seria a nossa segurança jurídica, agora é insegurança jurídica. Hoje uma inscrita desse canal disse que viu o filho pequeno de uma vizinha dizer assim: mamãe, eu quero raspar a cabeça, que eu quero ir para a escola careca, porque o Xandão põe medo em todo mundo, eu quero pôr medo também nos meus coleguinhas. Esta democracia alexandrina, parabéns. Assim vai longe. Nunca se viu, esse vídeo não poderia ser usado jamais, quanto menos pelo juiz. Meu Deus do céu. Meus amigos,
Por fim, eu quero dizer o seguinte. As pessoas estavam empolgadas no primeiro dia aí de julgamento da denúncia, se aceitava ou não a denúncia, com o posicionamento do Fux. Porque até um dia antes, o Fux, no julgamento do caso Débora, tinha pedido, ele pediu vistas, o processo ficou suspenso. Depois, com o julgamento dos outros, Bolsonaro e tal, ele também sinalizou para aqui e para acolá. Só que quando chegou no último dia, dia 26, o Fux disse não, o voto do Alexandre de Moraes não deixou pedra sobre pedra, perfeito. Estou começando a achar que o Dr. Luiz Fux está fazendo um jogo, está desempenhando um papel, divergindo dos outros um pouquinho que seja, para legitimar um pouco as estranhezas desses julgamentos. O Dr. Luiz Fux, veja, existe uma técnica de negociação que é o seguinte, vocês sabem, o sujeito está negociando, então ele pede um tanto mais, para depois você chegar aqui onde ele verdadeiramente fica contente. Vejam, e se este rigor estranho à lei que estão julgando a Débora for proposital? E se fizeram de um tudo, mantém a mulher presa há 2 anos e agora começam a julgar por crimes horríveis só por ter feito um negócio com batom, sem prova nenhuma que ela tenha feito nada mais do que isso? E se fizeram isso justamente para... E aí começa Flávio Dino e Moraes condenando-a a 14 anos. Aí surge um benfeitor, um juiz de carreira, Fux, que também ele é o STF. Aí surge Fux depois e fala, me dê vistas aí desse processo, vamos parar que eu vou analisar. E aí ele já disse que ele vai pedir a redução da pena. Aí agora vem um benfeitor, que também é o STF, eles dizem, 14 anos não. Vamos dar 6 anos para ela, ela já cumpriu 2, então agora ela vai ficar aí no aberto. Aí então, nossa, como o STF é bom, né? Nossa! Não. Só aqueles miseráveis lá, Bolsonaro, aqueles realmente golpistas terríveis, é que realmente tem que se lascar com 30 anos. O STF é bacana, reduziu a pena, fez justiça a Débora. Cuidado, pessoal. Às vezes nem tudo que parece é. Não sei se o Fux é todo esse juizão bem intencionado e judicioso, não. Estou achando que o Fux está desempenhando um papel. O mocinho. Cada um. Eu já estou lascado mesmo, já tenho uma imagem assim assado. Aí você desempenha o papel do mocinho para que a gente veja que o nosso... Que aqui é o seguinte, um pensa mais assim, um pensa assado, mas tem pratos para todos os gostos. Não é? Ai. Vou-me embora para Passárgada. Lá Alexandre não é rei.